Meu tio João sempre teve aquela fama, e eu, para ser honesta, sempre quis saber se o boato era verdade. Queria ver com meus próprios olhos. Mas tinha um problema. Meu marido, Pedro, não podia desconfiar de nada, então eu precisava ser muito discreta. Vou te contar logo de cara que foi uma das melhores experiências da minha vida. Escuta até o final e você vai entender. Meu tio João sempre foi aquele tipo de cara que as pessoas comentavam em voz baixa, com olhares cúmplices e sorrisos maliciosos. Todo mundo sabia da fama dele, mas ninguém tinha coragem de falar abertamente. Qual era a fama? Bem, digamos que corria o boato de que ele era abençoado de um jeito especial, mas não vou entrar em detalhes agora. O curioso é que meu tio não era exatamente o tipo de homem que estamparia a capa de uma revista. Ele não era o galã clássico de olhos claros e queixo quadrado que faz qualquer mulher suspirar. Não, ele era mais do tipo que passa despercebido numa multidão com uma aparência comum meio desleixada. Mesmo assim, meu tio sempre tinha uma fila de mulheres atrás dele, como se fosse o último picolé num dia de calor infernal no Rio de Janeiro. Não sei se era pelo charme natural dele ou por causa daquele boato que corria por aí. Mas o fato é que as mulheres pareciam atraídas por ele como mariposas pela luz. E não estou falando de uma ou duas. Não, meu tio tinha um verdadeiro fã-clube de admiradoras que o seguiam para todo canto, como se estivessem hipnotizadas pela presença dele. Às vezes eu me perguntava o que elas viam nele, especialmente considerando que ele não era o cara mais bonito do mundo. Desde que me entendo por gente, esse boato sobre o tio João sempre existiu. Aquele boato que ninguém dizia em voz alta, mas que todo mundo parecia saber, que ele era bem dotado. Sim, exatamente isso, mas não estou falando de inteligência ou habilidades atléticas, e sim de algo mais íntimo. E deixa eu te contar, isso sempre me deixou curiosa. Será que era verdade ou só uma fofoca exagerada? Não sei, mas eu estava decidida a descobrir. Afinal, quem não ficaria curioso com um boato desses? Claro, tinha um pequeno detalhe. Como raios eu ia descobrir algo assim sem parecer uma completa maluca? Essa era a grande questão. Eu não podia simplesmente chegar no tio João e perguntar sobre o tamanho do bem, você sabe do que estou falando. Seria constrangedor demais, até para mim. Mas também não dava para ignorar o boato e fingir que ele nunca existiu. Não, eu precisava encontrar um jeito de desvendar esse mistério de forma discreta e, de preferência, sem causar um problema com meu marido. Então comecei a pensar, tentando bolar uma solução para essa aventura. O que eu poderia fazer para descobrir a verdade sem deixar meu tio desconfortável ou envergonhado? A resposta não era fácil, mas eu estava decidida a não desistir até encontrá-la. Talvez eu pudesse observar o comportamento dele, ou o jeito que as mulheres olhavam para ele quando achavam que ninguém estava vendo. Ou quem sabe recorrer à tecnologia e dar uma fuçada na internet para ver se encontrava alguma pista sobre ele. Talvez até conversar com algumas das mulheres que sempre estavam por perto e tentar arrancar alguma dica. Fosse como fosse, eu estava determinada a resolver esse mistério de uma vez por todas. Porque se tinha uma coisa que eu aprendi com meu tio, era que nunca se sabe o que se pode descobrir se você estiver disposto a procurar. E eu estava mais do que disposta a buscar a verdade, custasse o que custasse. Mas aqui vai o detalhe, eu tenho um marido. E embora isso não seja um problema no dia a dia, quando se trata da minha missão secreta para descobrir se meu tio é realmente tão dotado como dizem, as coisas ficam um pouco complicadas. Meu marido, Pedro, é incrível, de verdade. Mas acho que ele não ia gostar nadinha de saber que a esposa dele está investigando o tamanho do tio. Não é exatamente o tipo de papo que você espera numa janta de família, né? Então cá estou eu, dividida entre minha curiosidade insaciável e o desejo de manter a paz no meu casamento. Eu não podia simplesmente ignorar o boato e deixar pra lá, mas também não podia correr o risco de o Pedro descobrir o que eu estava tramando. Era um baita dilema. A única solução parecia ser manter tudo isso em segredo. Ninguém precisava saber das minhas investigações sobre meu tio, especialmente meu marido. Eu teria que ser o mais discreta possível, agindo como se tudo estivesse normal enquanto fuçava atrás de pistas sobre o misterioso atributo do tio João. Mas ser discreta não ia ser fácil. Eu teria que planejar cada passo com cuidado, garantindo que o Pedro não desconfiasse de nada. Isso significava ser esperta, criativa e, acima de tudo, muito cuidadosa. Porque se tinha uma coisa que eu não podia me permitir, era deixar essa minha pequena aventura estragar meu casamento.
Então, decidi agir com discrição, mantendo minhas investigações em segredo enquanto seguia com minha vida normal, como se nada estivesse acontecendo. Porque, no fim das contas, o mais importante era proteger o que eu tenho, mesmo que isso significasse engolir minha curiosidade por um tempo. Mas não se preocupe, eu estava determinada a resolver esse mistério, mesmo que fosse em segredo. Porque se tem uma coisa que eu sou, é teimosa. E eu estava decidida a descobrir a verdade, custasse o que custasse. Depois de muito pensar, bolei um plano. E que momento melhor para colocá-lo em ação do que na próxima festa de aniversário do Pedro? A gente ia comemorar o aniversário dele em breve, e como de costume, íamos reunir toda a família e amigos na nossa casa. Imagina a cena, um monte de gente, risadas, música e claro, o tio João no meio de todo esse caos. Seria a oportunidade perfeita. Com tanta gente por aí, ia ser muito mais fácil me aproximar do meu tio sem levantar suspeitas. Afinal, ninguém ia prestar atenção em duas pessoas batendo papo num canto enquanto a festa estivesse bombando, né? Então, tomei coragem e decidi que essa seria a minha chance. Claro, eu teria que ser cuidadosa, mas tinha certeza de que ia conseguir arrancar alguma informação do tio João sem que ninguém percebesse. E quem sabe? Talvez eu descobrisse que o boato sobre ele era só isso, um boato sem fundamento. Ou talvez, bom, melhor não tirar conclusões precipitadas. Eu teria que esperar para ver o que ia rolar. Mas uma coisa era certa, depois da festa de aniversário do Pedro, as coisas nunca mais seriam as mesmas. Porque aquele seria o dia em que eu começaria minha busca pela verdade sobre meu tio, e eu não ia parar até encontrá-la. Nossa casa era o cenário perfeito para a festa de aniversário do Pedro. Era grande, com vários cômodos e um quintal enorme que dava espaço para a galera se espalhar e curtir. Enquanto a gente organizava tudo para a festa, minha cabeça estava em outro lugar. Eu estava decidida a levar meu plano adiante, custasse o que custasse. Minha determinação estava firme, e nada nem ninguém ia me parar. Chegou o dia da festa, o momento em que tudo ia acontecer. Eu já estava pronta, arrumada para tentar confirmar o boato sobre meu tio. Conforme os convidados chegavam e a festa começava a pegar fogo, eu observava o tio João de canto de olho, esperando o momento perfeito para me aproximar. Sabia que precisava ser discreta, então esperei pacientemente até ver uma brecha. Quando a música estava alta e todo mundo distraído, me misturei na multidão e cheguei perto do tio João. Ele me recebeu com um sorriso caloroso e me deu um abraço, sem nem desconfiar do que eu estava prestes a fazer. Com o coração batendo forte, tomei uma decisão. Era agora ou nunca. Sem deixar espaço para dúvida, criei coragem e soltei a pergunta que estava martelando na minha cabeça há tanto tempo. Olha, tio, comecei, tentando manter a voz firme. Eu ouvi uns boatos sobre você, sabe? Coisas sobre, bem, você sabe. O tio João me olhou com curiosidade, esperando para ver o que eu ia dizer. Engoli em seco, sentindo o peso das minhas palavras no ar. Mas sabia que não podia voltar atrás agora. Então, o que tem de verdade nesses boatos? Perguntei, olhando ele nos olhos, desesperada por uma resposta. Meu tio deu uma risadinha, me surpreendendo com a reação. Ah, esses boatos, disse ele com um sorriso travesso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem certeza que quer saber disso? Ele retrucou. A pergunta dele me pegou desprevenida. Será que eu tinha certeza? Para ser honesta, eu não estava completamente segura de nada naquele momento. Nunca tinha passado pela minha cabeça estar com meu tio desse jeito. Mas lá estava ele na minha frente, com aquele sorriso malicioso e um brilho esperto nos olhos, e de repente me peguei considerando a possibilidade. Meu coração batia forte no peito, enquanto eu tentava encontrar as palavras certas para responder. Será que eu deveria dizer que não, que tinha sido uma má ideia perguntar isso? Ou será que eu deveria seguir em frente e descobrir o que aconteceria se aceitasse o convite? Antes que eu pudesse decidir, as palavras saíram sozinhas da minha boca. Sim, disse com a voz tremendo, me surpreendendo com minha própria ousadia. Sim, eu quero saber. Meu tio assentiu, como se tivesse esperado por essa resposta o tempo todo. Beleza, ele disse, com um tom cheio de expectativa. Então me encontra lá em cima no quarto de hóspedes. Quando estiver pronta é só subir. Com essas palavras, ele me deixou ali parada, atônita e cheia de emoções misturadas. Nunca tinha considerado a possibilidade de estar com meu tio desse jeito, mas agora que a ideia estava na minha cabeça, eu não conseguia parar de pensar nisso.
Um nó se formou no meu estômago, enquanto eu me perguntava o que ia acontecer. Eu estava meio alta por causa das caipirinhas da festa, o que provavelmente ajudou na minha coragem repentina, mas mesmo assim, a emoção do desconhecido estava me dominando. Com o coração acelerado, percebi que precisava ser extremamente discreta. Não podia deixar ninguém desconfiar do que eu estava prestes a fazer. Minha primeira missão era garantir que o Pedro estivesse ocupado, então procurei na multidão e vi ele conversando animadamente com os amigos no quintal. Com meu objetivo traçado, me movi com cuidado entre os convidados, garantindo que ninguém me visse. Não podia deixar ninguém desconfiar do que eu estava tramando. A cada passo, as emoções se embolavam na minha cabeça, mas eu me agarrei à minha determinação de descobrir a verdade sobre meu tio. Consegui chegar na escada sem ser notada. Com um suspiro de alívio, comecei a subir os degraus, sentindo a adrenalina correr nas veias a cada passo. Sabia que estava prestes a cruzar uma linha que nunca tinha imaginado, mas mesmo assim, não conseguia parar. Com o coração na garganta, entrei na casa e subi pro andar de cima, tentando ignorar as vozes na minha cabeça que diziam que isso era errado. Mas enquanto avançava pelo corredor, todas as minhas dúvidas sumiram, e eu fui tomada pela expectativa do que estava por vir. Logo cheguei à porta do quarto de hóspedes e parei por um momento, sentindo um turbilhão de emoções dentro de mim. Mas então, com um suspiro de determinação, girei a maçaneta e entrei, fechando a porta atrás de mim com um clique suave. Eu estava pronta para enfrentar o que quer que me esperasse do outro lado daquela porta, porque sabia que não tinha mais volta. Quando entrei no quarto, lá estava o tio João, como ele tinha dito, me esperando. O ar estava carregado de expectativa e emoção, e eu sabia que não tinha mais como voltar atrás. O que aconteceu depois é algo que não posso descrever em detalhes, mas deixa eu te dizer que foi uma das melhores experiências da minha vida. O que posso dizer é que todas aquelas histórias e boatos sobre meu tio eram verdadeiros. Cada palavra, cada sussurro, tudo era verdade. E embora eu não possa contar o que rolou naquele quarto, posso dizer que foi uma aventura que nunca vou esquecer. Senti uma adrenalina que nunca tinha experimentado antes. Cada movimento, cada olhar, tudo era intenso e apaixonado. E embora eu soubesse que o que estávamos fazendo era arriscado e talvez até um pouco errado, eu não conseguia evitar me deixar levar pelo momento. Quando saí do quarto, estava tremendo de emoção com um sorriso no rosto. Eu tinha descoberto a verdade sobre meu tio, e de alguma forma, me sentia mais próxima dele do que nunca. Mas também sabia que o que aconteceu entre nós precisava ficar em segredo. Ninguém podia saber da nossa aventura, especialmente o Pedro. Então, com o coração cheio de emoções misturadas, voltei para a festa tentando manter a compostura enquanto o que tinha acontecido não saía da minha cabeça. Porque embora o que rolou entre mim e meu tio fosse só nosso segredo, era uma experiência que eu nunca esqueceria. E mesmo sendo arriscado, não me arrependo nem por um segundo de ter me deixado levar pela aventura. Porque às vezes, as melhores experiências da vida são aquelas que a gente não planeja. Depois da euforia da aventura com meu tio, uma pergunta começou a me atormentar. Será que o que eu fiz foi errado? Será que foi um erro me deixar levar pela paixão do momento? Me peguei dividida entre a culpa e o prazer, tentando encontrar respostas para perguntas que eu nunca tinha feito antes. Me sentia presa, sem saber se deveria estar arrependida ou grata pelo que tinha acontecido. O que os outros pensariam se descobrissem nossa aventura? Como Pedro reagiria se soubesse da verdade? As dúvidas me consumiam, mas ao mesmo tempo, eu não conseguia parar de lembrar da intensidade da experiência que dividi com meu tio. Foi errado me deixar levar pela paixão e pela emoção do momento? Ou foi só uma daquelas coisas que acontecem na vida e que a gente precisa aceitar e seguir em frente? E então, uma pergunta ainda mais inquietante veio à tona. Vocês fariam o mesmo? Se estivessem no meu lugar, fariam o que eu fiz? A ideia me perturbava, mas também me intrigava. O que vocês fariam se estivessem numa situação assim? Ninguém pode saber o que eu fiz. Essa é a verdade, é um segredo. Se alguém descobrisse o que aconteceu, poderia destruir tudo, meu casamento, minha família, minha vida inteira. Estou decidida a guardar esse segredo com meu tio. Embora a ideia de mantê-lo escondido seja arriscada, sei que é o melhor para todos. Se o Pedro descobrisse, nosso casamento acabaria num piscar de olhos, e eu não suportaria a ideia de perder tudo por um impulso momentâneo. Então, guardo esse segredo como um tesouro, não contei nem para as minhas melhores amigas. Toda vez que vejo o tio João,
Nossos olhares se cruzam com cumplicidade, lembrando do momento secreto que dividimos. Mas sabemos que não podemos deixar ninguém descobrir. No fim, tudo era verdade. O boato sobre meu tio e sua bênção era real. Embora a experiência tenha sido emocionante e me deixado com memórias que nunca vou esquecer, também preciso ser discreta. Mantive o segredo com meu tio como prometi, guardando nossa aventura nas sombras, enquanto sigo com minha vida normal. Mas ela sempre vai estar lá, rondando os cantos da minha mente, me lembrando da verdade que compartilhamos. E embora eu me despeça agora, sei que essa história não acabou.